E vamos falar agora de mercado financeiro. Hoje nós estamos tendo um dia bem mais tranquilo. Nós temos o dólar agora em R$ 4,654, cai 1,52%. Bolsa de Valores está com uma boa volatilidade, mas no campo positivo. Agora sobe 4,13%. Lembrando que ontem a bolsa caiu aqui no Brasil mais de 12%. Nós estamos em contato com o Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual Digital. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Enis, tudo bem? Bom, Álvaro, o dia é bem mais leve para o mercado financeiro, mas longe de repor as perdas de ontem, não é? A recuperação geralmente é mais lenta do que a queda, né? Então, a gente teve pelo menos uma reversão de expectativas no dia de hoje. Parece que tem algum tipo de aproximação entre a Arábia Saudita e Rússia para resolver um pouquinho essa... Viu, por exemplo, uma recuperação nos preços aí, tanto no contrato do WTI quanto no contrato do Brent, né, que são os índices futuros do preço do petróleo, performando muito melhor no dia de hoje, também bem longe da queda que eles tiveram no dia de ontem, mas ainda assim uma sinalização de alguma luz no fim do túnel nessa questão dessa guerra do petróleo aí, que é mais uma variável para esse ano. O petróleo em si não é uma grande preocupação quando ele está em queda, porque até ajuda o controle de inflação, energia mais barata. O problema foi a forma abrupta por questões políticas e as implicações imediatas que possa ter para as empresas. Aí mexe com as ações de bolsas de valores, riscos para as economias. Então, a forma como ocorreu é que assustou demais, né? Tem essa forma abrupta realmente, porque de uma certa forma colocou em xeque, pelo menos por um dia, a existência da OPEP, né, a continuação da existência da OPEP, mas que bom que isso tende a se normalizar aqui nos próximos dias. Mas, no caso do Brasil, o impacto do petróleo vai além da inflação. Na verdade, como boa parte da nossa economia é relacionada ao petróleo, se uma queda muito grande permanecesse aí nos próximos meses, isso poderia inevitavelmente impactar a arrecadação aqui no Brasil, né? Isso poder piorar, inclusive, os dados fiscais. Então, eu acho que, se por um lado, sim, ele alivia essa expectativa de inflação e acaba abrindo espaço para o Banco Central cortar mais os juros para além daquelas questões da semana passada que o Fed cortou 0,5%, mas, por outro lado, poderia, sim, agravar contas externas e arrecadação aqui no Brasil. Então, tem um lado, sim, da economia real aí muito forte que pode impactar o Brasil, essa guerra do petróleo. Agora, Álvaro, a recuperação começou com as bolsas asiáticas, como já tinha acontecido de domingo para segunda-feira. Depois nós tivemos as bolsas europeias em alta, só que as bolsas europeias agora estão devolvendo um movimento positivo. A França, queda de 1,5%, o Reino Unido quase estável, mas no campo negativo. Algum fato novo influenciando o mercado? Na verdade, eu acho que ainda permanece o coronavírus como um principal influenciador aí da dinâmica de economia real mundo afora, né? Acho que a gente teve um primeiro momento aí de impacto na economia da China, mas agora começa a se alastrar a epidemia para fora da China e inevitavelmente começam a paralisações aí nas empresas e na rotina da economia mundo afora. A gente já vê alguns eventos, alguns congressos, fábricas também, não só na Europa, mas como nos Estados Unidos, adiando seus eventos. Isso inevitavelmente implica aí uma correção. Acho que no dia de hoje, por mais que a gente tenha na Europa um início de dia mais otimista por conta dessa questão do petróleo, mas lá o coronavírus está muito mais presente, por exemplo, do que aqui no Brasil. E, Álvaro, esse movimento que nós temos no mercado brasileiro especificamente, no caso do dólar, a queda vem muito dos leilões que foram realizados pelo Banco Central, agora com a venda mesmo da moeda, não apenas o swap, como aconteceu até a semana passada, e o dólar cai um pouco mais de 1,5%, está em 4,65%, também um pouco mais, ainda é um nível muito alto. E a Bolsa agora com uma queda um pouquinho abaixo dos 4%. Você acha que o mercado brasileiro tem condições de uma recuperação? Porque a gente coloca também as incertezas que temos por aqui em relação ao ritmo de crescimento, reformas e tudo mais, né? Não, perfeito. Assim, eu acho que hoje, em relação a câmbio, mais do que esse diferencial de juros, né, que é quanto que um título americano paga de juros frente a que um título brasileiro paga de juros, acho que mais do que isso, que geralmente é o que determina fluxo cambial e, portanto, precificação do dólar e do real. Agora, acho que a expectativa de uma melhora do ambiente doméstico, né? A gente teve, no início desse ano, acho que um ritmo ainda muito lento na pauta de reformas. A nossa expectativa é que tanto reforma tributária quanto reforma administrativa
possam ter as conversas iniciadas nesse ano, mas devem ser finalizadas apenas em 2021. E por conta disso, talvez o fluxo cambial não volte num ímpeto tão grande quanto se imaginava no início do ano. Então, acho que hoje câmbio, por mais que a gente esteja aí influenciado pelo cenário internacional negativo, mas quando o investidor estrangeiro vai olhar para os países emergentes, ele vê que o Brasil poderia andar mais rápido nas suas pautas econômicas e não está andando por questões domésticas, né? Então, acho que tem uma variável doméstica que acaba também ajudando o real a ficar mais valorizado do que a média aí nos últimos meses. E essa incerteza, essa desconfiança quase em relação à economia, que é a implementação de toda a pauta, também tem afetado muito a Bolsa de Valores com a saída forte de capital externo, né? Esse é um movimento que vem ocorrendo desde o ano passado, na verdade, só do mercado secundário da B3, ou seja, excluindo novas emissões de ações ou empresas que abrem seu capital na Bovespa, mas olhando apenas essa negociação do dia a dia, o ano passado saiu mais de 11 bilhões de dólares e agora, nesses 2 primeiros meses, saiu mais de 12 bilhões de dólares, ou seja, é um cenário muito extremo, muito atípico. Boa parte disso ainda acho que vale ressaltar, em função desse cenário internacional avesso a risco, né? Então aí os investidores estrangeiros saem de países emergentes, portanto saem do Brasil, mas eu acho que daqui para frente a gente tende a ter uma normalização dos mercados internacionais e aí o Brasil vai precisar fazer a lição de casa para conseguir atrair de volta esse capital. Nós conversamos com o Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual Digital. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, Denise.